Oi, eu sou a Nini, por aqui eu falo sobre livros e outras paixões e finalmente estou aqui para fazer os comentários finais sobre a leitura de Rebeca, da Daphne du Maurier. Eu já fiz um vídeo aqui com as impressões iniciais até a página 203 mais ou menos, e no vídeo de hoje então eu vou comentar como foi a parte final dessa leitura e também sobre as duas adaptações que eu assisti. Lá no post do blog eu vou fazer um texto, uma resenha de Rebeca, e aí depois eu vou fazer um post comentando sobre as duas adaptações. Mas então, para quem chegou por aqui agora, não assistiu o vídeo anterior, que é só dar uma conferida aqui no histórico do canal, esse livro começa com a premissa desse casal se conhecendo na cidade de Monte Carlo. Ele vai para lá, o Maxine de Winter, para tentar recomeçar sua vida depois da morte da primeira esposa dele, a Rebeca. E a protagonista desse livro, ela é órfã e trabalha aí com seus 20 e poucos anos como acompanhante de uma dama muito excêntrica, muito rica e de certa forma com uma fama ali entre a sociedade de ser muito enxerida. Ela se sente super desconfortável andando com essa mulher inclusive muitas vezes humilha ela junto com as amigas, mas é o trabalho que ela tem, ela precisa para sobreviver. É mais ou menos nesse cenário que a protagonista do livro e narradora conhece Maxine de Winter. Eles vão passar algum tempo juntos durante esse período em Monte Carlo, e quando a chefe da protagonista resolve ir para Nova York, ela vai se despedir do Maxine, é quando ele faz então um pedido de casamento para ela e a convida para também morar na mansão de Manderley, que é muito famosa e muito conhecida por todos da Inglaterra. Eles passam algumas semanas de férias ainda na Europa, e aí depois dessas semanas eles voltam para Manderley e começam a vida de casados, então nesse ambiente muito familiar para o Maxine e totalmente desconhecido de novo para a nossa narradora do livro. Basicamente, a primeira parte do livro é ela contando e contextualizando a vida dela e a vida do Maxine, como eles se conheceram. O livro começa no presente e ela vai relembrando as memórias para então contar a história do passado. Esse foi um dos pontos que eu mais gostei do início ao fim dessa leitura. E a partir de agora eu vou comentar com vocês essa segunda metade, que é quando Maxine e Mrs. de Winter, nossa protagonista, já estão em Manderley e ela começa a sentir essa influência muito grande da Rebeca. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui para comentar com vocês é que aquele suspense, no sentido de ser mais fantasmagórico, foi diminuindo na minha percepção e foi aumentando realmente a carga dramática do livro, no fato da personagem ser muito comparada com a Rebeca e começar realmente a ficar com uma certa paranoia de que Maxine não a ama, que é só uma válvula de escape para ele esquecer a primeira mulher, que foi muito incrível. Tem uma questão interessante sobre esse livro, que é muito uma história sobre pontos de vista. Então, no começo, parece que todas as opiniões sobre a Rebeca são positivas e que ela é uma mulher insuperável. Inclusive, tem alguns momentos do livro que é citado que ela tem as 3 qualidades indispensáveis de uma mulher, levando em conta também a época que esse livro retrata, que é a beleza, a classe, a finesse e a inteligência. Então, para a protagonista do livro, é praticamente impossível ver uma forma de ela criar uma personalidade, uma característica dela naquele lugar que já está tão marcado pela presença da Rebeca. Então, inicialmente, parece que todos os pontos de vista sobre essa mulher são positivos, e tem ali algumas opiniões que ficam um pouco mais vagas, que no decorrer do livro, dessa segunda metade, a autora vai desenvolvendo melhor, então, e vai trazendo outras perspectivas dessa mulher, dessa personagem. Outro ponto que eu anotei aqui para comentar com vocês é que, na minha opinião, essa personagem ela ganha personalidade mesmo a partir do momento que ela casa com o Maxine. Porque até ali, por ter ficado órfã e não ter tido muitas oportunidades de escolha e ter que aceitar um trabalho que não valoriza ela de forma nenhuma, é como se ela não tivesse tido uma personalidade própria, ela meio que seguiu o fluxo dos acontecimentos da vida. E quando ela começa esse relacionamento com Maxine e vai para Manderley, ela começa a se questionar se essa foi uma decisão acertada. Tem uma reviravolta no final desse livro, bem interessante, que traz de volta questionamentos sobre a morte da Rebeca. Tem algumas revelações nesse trecho, e é nesse momento que a protagonista desse livro realmente cria uma valentia, cria uma personalidade, começa a assumir uma característica, principalmente como mulher do Maxine, como Mrs. de Winter, começando a confrontar
algumas atitudes de empregados, de pessoas da comunidade, né, que constantemente a comparam com a Rebecca. Só que o motivo dessa valentia, que é praticamente a grande revelação do livro, eu achei bem questionável, sabe? Então é como se a personagem, ela precisasse daquela resposta para realmente começar a viver. O que é interessante é como a autora descreve esse momento. O suspense desse livro não foi exatamente o que eu imaginava. Eu jurava que ele ia ser favorito, ele não foi, mas porque eu criei uma expectativa errada sobre o desfecho. Eu já desconfiava que podia ser mais ou menos alguma coisa como foi, mas não exatamente a escolha que a autora fez. Mas enfim, foi uma leitura que eu gostei muito, do início ao fim. E no final desse livro eu fiquei com vontade de ter um capítulo que conectasse ou com o início da história, com o estilo de narrativa do início da história, que a gente sabe que eles estão em algum lugar, né, que não é Manderley, ou eu gostaria de ter visto um capítulo talvez com a perspectiva da Rebecca, como se fosse a Rebecca contando o último dia dela, o que aconteceu nesse dia, o que ela descobriu, e trouxesse uma perspectiva dela, porque a gente sabe dessa personagem apenas pela perspectiva e opinião dos outros. Ela não participa ativamente de nenhum momento do enredo. Então eu acho que é basicamente isso que eu queria comentar sobre a segunda metade de Rebecca. É uma leitura que eu dei 4 estrelas lá no Scooby, eu gostei muito, não foi o favorito que eu imaginei, mas foi uma leitura excelente, principalmente para quem gosta de suspense, de mistério e de drama psicológico. E aí, gente, para concluir o vídeo, eu assisti 2 adaptações. A primeira adaptação é do Alfred Hitchcock, que é uma adaptação clássica já de Rebecca. Eu gostei muito, esse filme entrou para a lista dos favoritos, meus favoritos do Hitchcock. E ele é uma adaptação dentro... As 2 adaptações eu achei dentro das possibilidades bastante fiéis ao enredo do livro. Tem alguns personagens que são suprimidos ou algumas cenas que são unidas umas com as outras, né, para encurtar o tempo dos acontecimentos, mas no geral o clima da história nas 2 adaptações foi muito bom. E a adaptação do Hitchcock é uma adaptação em preto e branco. Eu achei que o clima do filme ele foi mais pro lado fantasmagórico o tempo inteiro, né, da presença da Rebecca ali quase como um fantasma daqueles corredores da mansão, do que propriamente para um drama psicológico, mas fica obviamente implícito sim a carga dramática que esse fantasma da Rebecca, né, essa visão da Rebecca aí pela perspectiva dos outros causa na personagem principal. Então eu gostei muito. Em relação ao filme da Netflix, né, produzido pela Netflix, que foi dirigido pelo Ben Wheatley, ou alguma coisa assim, desculpe as pronúncias erradas, eu também achei bem fiel. Ele tem algumas modernizações, por assim dizer, em comparação com o filme do Hitchcock, que, por exemplo, a relação de Mrs. e Mr. De Winter é muito mais recatada, por assim dizer, então eles não têm muitos momentos de intimidade, né, nas telas, eles têm uma relação bem formal na frente das outras pessoas, e a versão atual de 2020 já mostra eles tendo algumas cenas de mais intimidade. Em relação ao figurino da personagem, também no filme do Hitchcock ela tem um figurino mais clássico, quase puxando talvez para o conservador da época, talvez levando em conta também que ela era uma moça pobre, que não tinha muitos recursos, ela não tinha muitas possibilidades de opções de vestimentas, né, por conta da renda dela, e ela mantém as roupas, né, nas 2 versões ela se mantém depois de casada com basicamente o mesmo visual que ela tinha antes, ela não faz uma transformação significativa porque passou a ser rica. Então tem algumas atualizações no figurino da versão de 2020, ela usa mais calça, ela usa mais roupas que inclusive estão em algumas tendências de moda do momento, então com certeza é uma conexão aí para tentar dar uma atualizada no filme. Eu gostei muito dos 2 na questão do cenário, os 2 trazem Manderley de perspectivas diferentes, né, principalmente a parte interna da mansão, mas eu gostei muito da caracterização das 2. Tem uma questão peculiar também na adaptação de 2020, que é em relação à cor do tênis que eles usam, que é amarelo, né, quase uma cor ouro, que eu até quero ler algumas teorias para ver se tem especulações por trás disso, dessa analogia, enfim, nessa semiótica usada na adaptação, mas no geral acho que vale muito a pena conhecer as 2 versões, principalmente para quem não leu o livro e quiser conhecer e ter uma noção da história de Rebecca, então da Daphne du Maurier. Esse vídeo fazendo parte também aí do projeto Desafio Livros e Seus Filmes, que é um projeto que acontece no Estante da Nini desde 2013, 2014, então aí que eu leio, né, livros e depois assisto as adaptações para comentar aqui com vocês.
Eu acho que é isso, tem 10 minutos de vídeo que eu nem vou editar muito para tentar enviar o mais rápido possível. Comenta aqui quais foram as tuas leituras dos últimos tempos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!